você estiver pensando em aplicar uma parte da sua grana em um fundo de ações, a primeira coisa a se fazer é abrir uma conta em uma instituição financeira que tenha esse tipo de produto. Aí eu tô falando das plataformas de investimento, que são digitais, das corretoras de valores tradicionais ou até dos bancos. É de graça e geralmente essas instituições oferecem não só os próprios fundos de ação, mas também fundos de outras instituições. Para participar de um fundo desses, o valor inicial varia bastante, mas é bem comum, é bem fácil de achar aplicações mínimas a partir de poucos reais. 10, 30, 50 reais é bem comum atualmente. E se você está de olho no mercado em busca de uma cesta de ações para botar o seu nome, então saiba que a partir de agora o Business vai te apresentar alguns desses fundos conforme suas estratégias. Começo falando dos fundos de valor e crescimento. São aqueles que caçam no mercado ações consideradas baratas ou que estão com preço considerado abaixo do valor justo. Essa é a estratégia para conseguir bons retornos no futuro. E assim, a sua cota aumenta de valor. Outra estratégia usada pelos gestores: fundos de ações setoriais. E aí, como o próprio nome diz, essas carteiras investem em ações de empresas de um setor ou segmento da economia, ou um conjunto de setores. Também tem fundo de ação de olho nos dividendos. E aí, o gestor compra papéis de companhias que pagam com frequência uma parcelinha do lucro aos acionistas. E aí você ganha com isso. Para terminar, eu falo dos fundos livres. Como o próprio nome diz, o gestor é livre para a estratégia que ele quiser. Nesse caso, as carteiras são montadas conforme a leitura de cada gestor e cada instituição financeira. Olha, tem muita estratégia diferente no mercado, mas o objetivo final é sempre o mesmo: ter lucro para você, investidor. E quando você se torna um cotista, ou seja, você está lá dentro do fundo, aí é aquela história de ninguém solta a mão de ninguém. Isso porque se o produto se valoriza, ou seja, se as cotas sobem de valor e aquela cesta de ações vai bem, a grana de todo mundo sobe junto. Mas se for o contrário e o fundo se desvalorizar, ou seja, se as cotas caírem de valor, a tua grana também diminui e todo mundo desce junto. E para administrar essa verdadeira montanha-russa diária, que é tão comum na bolsa de valores, todo cotista, todo investidor tem que pagar uma taxa de administração para o gestor. Ela costuma estar ali perto de 0,5%, 1%, 2% quando for um fundo mais caro. Esse valor, que é tipo um pedágio pago pelos investidores, é proporcional ao valor investido e é cobrado uma vez por ano. Tem um outro valor que você pode pagar. Se o fundo, por acaso, marcar muitos gols e for um baita campeão de rendimento, você também pode pagar uma taxa de performance, que é uma espécie de bônus para o gestor que conseguiu cumprir a meta e ainda superou a expectativa. Agora que você já entendeu como são as estratégias e o que você precisa pagar para o gestor, te pergunto, quais outros assuntos você precisa prestar atenção na hora de botar tua graninha num fundo de ações? Então, uma delas é, qual é a liquidez? Tem gente que entra, às vezes, em fundos muito bons, e não se atentam que a liquidez é D mais 30, é 30 dias. Então, essa é uma pergunta clássica. Olha, caso eu necessite fazer uma liquidez parcial ou total, a partir do momento que eu solicito a liquidez, qual é o tempo que o dinheiro entra na minha conta? Segunda pergunta, com que cota o dinheiro entra na minha conta? Com a cota do dia que eu pedi o resgate, com a cota do dia seguinte, para que eu possa avaliar se eu recebi o valor correto, né? Na maioria das vezes, eu diria que sim, mas é bom perguntar. E taxa de administração, como vocês falaram, e taxa de performance. O pedágio, se ele for justo, ele é o preço que você paga para alguém olhar aquilo que você não tem, ou não tem tempo, ou não tem preparo técnico. Então, é importante comparar casas de investimento. Se tem performance semelhante, eu vou escolher a de menor custo de transação.
Produto financeiro é igual qualquer coisa. Quando você vai no supermercado, você tem marcas que te dão mais ou menos o mesmo, a mesma qualidade, né? Sei lá, você vai comprar sabão em pó, tem 2 ou 3 que te dão o mesmo resultado. Se elas te dão o mesmo resultado, você vai comprar mais barata. Agora, se eu estou escolhendo o melhor gestor que disparadamente dá um retorno acima de todo mundo, aí eu posso pagar um pouquinho mais.